Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Falar é o Poder. Aqui a gente discute técnicas e dicas práticas, estratégias realmente para você vencer o medo de falar em público, mais até do que vencer, dominar esse medo e transformar a energia dele num impulsionador para você fazer apresentações cada vez mais impactantes para sua audiência. Eu sou Tarcísio Mendes e nesse episódio a gente vai ver quais são os passos necessários para se preparar para fazer uma apresentação. Recebeu a tarefa de falar numa reunião, de fazer uma apresentação de um projeto, de alguma coisa do tipo, como se preparar adequadamente para isso? Se você se interessa por esse tema, gostaria de saber mais, vem comigo que eu te conto. E o que é se preparar adequadamente? Se tem algo com que você precisa se preocupar antes de entrar numa sala para fazer uma apresentação, para fazer uma reunião, para conduzir uma reunião, com certeza é a sua preparação para dar o seu melhor e conseguir fazer uma performance realmente impressionante. Especialmente se você sabe que naquela reunião estarão pessoas cuja agenda é complicada, como por exemplo executivos de alto escalão. Normalmente são pessoas muito atarefadas e, exatamente por isso, eles valorizam cada minuto do seu tempo. E reunir essas pessoas costuma ser um desafio, para dizer o mínimo. Então, para garantir que nem eles e nem você percam tempo, é imprescindível que você esteja pronto para entregar uma performance com pelo menos 3 atributos. Primeiro, objetividade. Reuniões precisam ser objetivas e diretas. A menos que você esteja falando num evento informal, descontraído com os amigos, é importante que você permaneça no assunto e seja assertivo. Segundo, tempo. Muita atenção ao tempo que você tem para sua mensagem. Não menos, talvez mais, né? Prepare-se para falar o tempo que você precisa para transmitir com segurança a sua mensagem. Mas esteja pronto para falar mais caso surja essa oportunidade. Como, por exemplo, perguntas do seu público no final da sua apresentação. E terceiro, informação. É pouco provável que as pessoas que vieram te ver tenham atendido o chamado por causa dos seus lindos olhos azuis. É mais provável que elas precisem da informação que você tem para falar. Portanto, prepare um conteúdo capaz realmente de transformar quem estiver assistindo no que diz respeito ao conhecimento sobre o seu tema. E um atributo extra, que é mais para você que vai apresentar. Estabeleça um objetivo, alguma ação que as pessoas precisarão tomar depois de ouvir o que você tem para dizer. No final da sua apresentação, você precisa estabelecer qual é o próximo passo para aquelas pessoas, o que elas precisam fazer, o que elas têm que decidir, que ação elas devem tomar. Nem que essa ação seja refletir sobre o seu tema. E não confunda se preparar adequadamente com decorar o que você tem para dizer. Decorar não é uma boa saída, porque limita muito as possibilidades quando você está falando. Quando você apenas decora o que você tem para dizer, sem se preocupar com entender o impacto que aquele tema tem sobre a sua audiência, você corre no mínimo 2 riscos muito graves. Primeiro, você pode esquecer o texto. E veja, isso é mais comum do que parece. Para a maioria de nós, fazer uma apresentação, falar em público, costuma ser algo realmente desafiador. E naturalmente deixa a gente mais nervoso. Se a gente não conseguir controlar isso direitinho, controlar o nervosismo conscientemente, o cérebro pode interpretar que a gente está numa situação de risco. Uma situação de risco à nossa integridade física mesmo. E aí o que ele faz? Tentando ajudar, começa a secretar todo tipo de substância na corrente sanguínea que é para te preparar, para sair correndo a qualquer momento. É a famosa reação de fuga ou luta. Então aí o que acontece? O ritmo cardíaco sobe, sua respiração acelera, os músculos ficam tensos exatamente para você poder dar um duplo mortal carpado, se for preciso, para fugir de algo que o cérebro está classificando como um estímulo ameaçador. Ele vai priorizar o que pode ser útil para a fuga, e a memória não está nessa lista. Então pode acontecer de simplesmente, a gente esquecer do texto, de dar o famoso branco. Imagina o constrangimento. E segundo, você pode não ter conteúdo suficiente. Vamos imaginar que você terminou de fazer sua apresentação,
E o seu chefe ou aquele cliente que você deseja muito te agradece falando assim: caramba, Tarcísio, olha que apresentação interessante, produtiva, gostei muito, parabéns. Mas me explica melhor como aquele ponto que você falou em determinado momento ali vai ser útil no meu projeto. Se você não conhece o tema, sua apresentação está correndo um forte risco de ir morro abaixo. A sua autoridade pode ser questionada e você vai estar numa bela enrascada. Então, minha cara, meu caro, evite o decoreba. Melhor é você estudar o tema e ser capaz de conversar sobre ele, nas suas palavras, do jeito que você costuma conversar naturalmente sobre qualquer outro assunto. Bom, já deu para entender que a sua melhor chance de fazer uma apresentação impactante, uma apresentação que consiga realmente transmitir a sua mensagem, que consiga atingir os seus objetivos, e isso é muito importante, pessoal. Toda apresentação que você se dispuser a fazer precisa ter um objetivo definido. Ah, Tarcísio, mas eu não faço apresentações, eu só faço a reunião rápida com a equipe toda terça-feira, 9 da manhã. Então, toda terça-feira, 9 da manhã, você precisa ter um objetivo. Você precisa pensar nele. O que você quer que as pessoas façam ao final da reunião, daquela apresentação, mesmo que seja uma coisa rotineira. Você precisa pensar sobre o que você quer que aconteça. Você precisa se preparar, nem que seja minimamente. Sem isso, vai ser difícil você terminar uma reunião ou uma apresentação sem ter um monte de gente ali bocejando ou no feed do Insta. É na sua preparação que você vai estudar a melhor forma de entregar aquele conteúdo para aquela audiência. Sem esse estudo prévio, você corre o risco de ser formal para um grupo de jovens skatistas, por exemplo, ou falar gíria adolescente numa reunião com banqueiros tradicionais. Imagina, não vai dar certo. Entrar numa apresentação sem se preparar, sem essa preparação, é como se aventurar no deserto sem um mapa. Você pode até sair do outro lado, mas o esforço vai ser muitas vezes maior. Então, prepare-se, seja para uma reunião corriqueira ou para uma palestra para centenas de pessoas. Aliás, quer um exemplo de uma reunião que você se prepara bastante, apesar dela ser normalmente com apenas uma pessoa? Entrevistas de emprego. Quem quer aquele emprego se prepara, pensa no que pode ser perguntado, ensaia umas frases caso a pergunta surja, não é? Por exemplo, me diga um defeito seu. Eu sou perfeccionista, né? Ou a clássica, o que você gosta de fazer no tempo livre? Ah, gosto de estudar e me aperfeiçoar. Quem nunca, né? Então, quando você não se prepara, você pode obter o efeito contrário do que você tinha planejado. Imagina que seu chefe peça para você fazer uma apresentação de um novo produto para um possível cliente, ou peça para você falar de um determinado projeto que você está trabalhando na reunião com a sua diretoria. Talvez você, por saber muito sobre aquele assunto, né, não se ocupa de preparar um discurso que você vai usar naquela apresentação. E aí o que pode acontecer é a apresentação se dispersar, as pessoas começarem a perguntar sobre outras coisas, e aí você fica numa sinuca, você não pode deixar de responder, afinal é o seu cliente ou o seu chefe perguntando. Você precisa dar atenção e responder o que eles querem saber. E como você não definiu um objetivo, talvez você nem perceba que a apresentação está indo por um caminho que você não pretendia bem. Pode acontecer de você chegar no final da apresentação e perceber que você não conseguiu falar com detalhes sobre o assunto principal, sobre aquilo para o qual as pessoas vieram na sua reunião. E aí você pode precisar de mais uma reunião para fechar o assunto. E aí novamente aquele calvário para reunir todo mundo. Fora que as pessoas podem pensar que você não consegue ser objetivo. E elas vão precisar voltar para o assunto novamente em outra data. E corre o risco da sua imagem como profissional ser prejudicada. E você não fez nada de errado. Você foi até simpático, respondeu tudo que perguntaram, mas sabe do que eles vão lembrar quando saírem da reunião? É exatamente, que eles vão ter que voltar, porque não receberam o que vieram buscar. Não deixe isso acontecer. Beleza? Ok? E posso confessar uma coisa? Assim, eu falo isso tudo de experiência própria, porque acontecia muito comigo. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mundo corporativo na área de tecnologia, de TI.
E na maioria das vezes, as reuniões e apresentações que eu fazia eram sobre a área, né, que eu gerenciava. Então, era um assunto que eu dominava. E eu pensava assim, preparar? Preparar para quê? Pesquisar material, fazer roteiro, ensaiar? Imagina, vai tudo de improviso, brotava da cabeça ali na hora mesmo e era daquele jeito. E o que, que acontecia invariavelmente? Eu me decepcionava com o resultado. Mesmo quando dava tudo certo e a apresentação era boa, eu ficava pensando, caramba, esqueci de mencionar aquele detalhe do projeto. Ou então, putz, podia ter falado que já havia esse problema antes em outro projeto que eu trabalhei. Enfim, eu me sentia mal. E eu tenho certeza que as pessoas que vinham para a minha reunião, muitas vezes saíam delas com esse mesmo sentimento. Pensavam coisas do tipo, ele é líder do time, né? Podia ter falado mais detalhes sobre esse assunto. Elas também não ficavam satisfeitas. E sabe quando que isso mudou? Quando eu pus na cabeça que uma apresentação é uma tarefa que precisa de estudo do material, roteiro ou estrutura de roteiro e ensaio. É uma apresentação? Material, roteiro, ensaios. Agora, se for uma apresentação para apenas uma pessoa, de repente uma pessoa do meu time que eu conheço, aí material, roteiro, ensaio. É uma apresentação para 78.838 pessoas no Maracanã, material, roteiro, ensaio. Adivinha o que aconteceu? A minha performance melhorou muito e eu me sentia muito mais confiante a cada apresentação que eu fazia. Então, não esquece. Vai fazer uma apresentação? Material, roteiro, ensaio. Combinado? Não vai esquecer? Ok. Mas você pode até falar assim, Tarcísio, mas eu gosto de falar de improviso. O objetivo aqui, veja, não é petrificar o texto que você vai falar exatamente o que foi escrito no roteiro, palavra por palavra. Não. É um objetivo bem mais simples e muito mais importante do que isso. É estabelecer um objetivo e traçar o caminho até ele. É criar condições para que você não se perca na sua apresentação. E mesmo que você se perder, que você consiga voltar para ela facilmente. Que você retome ali o fio da meada rapidamente. Em resumo, que você tenha condições de focar no objetivo e atingir esse objetivo no final. A preparação do material é para garantir que você não vai esquecer de nada importante que precisa estar na apresentação para dar substância para os seus argumentos. O roteiro, de novo, né, é uma estrutura de roteiro, nada escrito do início ao fim, não é isso. Mas ele vai estar, nessa estrutura, vai estar somente os pontos principais na ordem que você vai mencionar durante a sua fala. E o ensaio é para te deixar familiarizado, talvez não com o tema que você já conheça o bastante, mas com a estrutura que você criou para essa apresentação em particular. Dentro disso, pode usar seu impreviso e falar como quiser, do jeito mais natural que você conseguir. Aliás, falar naturalmente sobre o seu tema, como numa conversa normal com qualquer pessoa, vai te tranquilizar, além de realçar a sua autoridade no assunto. Então lembra, pode improvisar o quanto você quiser, mas dentro do que está planejado. Beleza? Ok? E qual que é o melhor momento para iniciar essa preparação? Essa é fácil, né? Qual que é o momento ideal para a gente começar a se preparar para realizar uma apresentação? Imagine que a sua próxima apresentação vai ser daqui 30 dias. Então você tem aí um mês inteiro para se preparar. Se a gente pensar que 10 dias são suficientes para fazer a apresentação, para se preparar, daí sobra uns 20 dias para ficar de boa, né? Não, jovem padawan, o melhor momento para começar a se preparar é no instante que você souber que tem uma apresentação para fazer, ou o mais cedo possível. Porque assim que você se coloca em movimento para realizar essa atividade, seu cérebro naturalmente vai fazer uma das coisas mais incríveis que acontece com a gente quando tem uma tarefa cognitiva em andamento. Ele vai começar a fazer conexões. Tudo que você estiver fazendo, de dar uma caminhada a assistir um filme, a ler um livro, uma notícia na internet, um comentário de algum amigo, de algum parente, ou mesmo um incidente qualquer, tudo poderá servir de material para enriquecer sua apresentação. Você vai ter ideias e lembrar de coisas que vão ser úteis para atingir o objetivo que você definiu para ela. Por isso é importante iniciar o quanto antes. Quanto mais tempo, mais insights. Então não deixa para depois, começa agora, tá bom? E por onde começar a preparação, né, para fazer essa apresentação? Aqui tem uma informação que você realmente precisa saber.
Na verdade, arrisco dizer que é a informação mais importante sobre a sua apresentação. Imagina que você foi designado para falar por 45 minutos numa apresentação sobre um determinado projeto no qual você esteja trabalhando. E aí te dizem que essa reunião vai acontecer na semana que vem. E não te dizem mais nada. Qual que é a primeira questão? Primeira questão que te vem à mente? Claro, quem vai assistir? Para quem eu vou apresentar? Se você não souber quem é o seu público, as suas chances de fazer uma apresentação impactante, elas acabam diminuindo muito, porque a linguagem e a forma de apresentar para um grupo de médicos de meia idade, por exemplo, é muito diferente daquela que você vai usar para alunos do ensino médio. Você precisa saber isso. A abordagem ao tema vai ser diferente, a sua pesquisa para o material vai ser diferente, a sua interação com a audiência, e exatamente por isso todo o seu ensaio também vai ser diferente. A primeira pergunta que você precisa ver respondida é: quem é o público? Você não precisa saber o CPF e RG de todo mundo que vai estar lá. Não precisa saber todos os detalhes, mas algumas questões são importantes. Então vou te dar alguns exemplos. Qual é a faixa etária do público? São de alguma área de interesse comum? São arquitetos, são músicos, são médicos? Qual que é o nível de conhecimento que eles têm do assunto? Com qual objetivo eles estão consumindo esse conteúdo? Para que eles vieram te assistir? De onde são? Geograficamente falando, né? Essas perguntas vão te ajudar a planejar o seu conteúdo e a linguagem mais adequada para transmitir esse conteúdo de maneira eficaz para aquela audiência. Mas lembre-se, você não precisa ter todas as informações, todas as respostas, mas quanto mais você conseguir, melhor vai ser o seu desempenho. Ah, Tarcísio, mas eu não sei quem vai aparecer para ver minha apresentação, não tenho essa informação. Não saber também é saber, certo? Se você sabe, por exemplo, que a tua apresentação é para um grupo de profissionais técnicos, tá liberado falar o techniquez, tá tudo bem. Agora, se quem vai assistir são leigos, usar termo técnico só vai te atrapalhar, concorda? Então, se você não souber quem está ali na sua audiência, procure uma linguagem mais leiga, que possa ser entendida por qualquer um que quiser te assistir. Você corre o risco de ser meio enfadonho e ficar falando coisa muito básica para alguns. Mas como você não sabe, é melhor usar uma linguagem que você tenha certeza que a maioria vai entender. Beleza? E o que você não deve fazer ao se preparar para uma apresentação? Vira e mexe, eu ouço alguém comentando coisas do tipo assim: ensaiar é perda de tempo, não é peça de teatro. O melhor é falar da cabeça mesmo, porque fica mais natural. Devem existir por aí os gênios, né, que podem se dar ao luxo de não ensaiar para uma apresentação, para fazer uma palestra, um discurso, o que quer que seja. Se for o seu caso, parabéns, é uma capacidade realmente impressionante. Mas se você for como a maioria das pessoas, como eu e como a maioria das pessoas, não descarte o ensaio. Não é o ensaio que deixa o discurso robotizado. A razão de ensaiar é exatamente o contrário. É tornar o assunto tão claro na sua cabeça a ponto de você poder conversar naturalmente sobre ele. Quanto mais íntimo de um tema você estiver, mais condições você vai ter de falar sobre ele de forma descontraída e natural. E como que você consegue intimidade com alguma coisa? Convivendo com essa coisa. O ensaio te ajuda a conviver com o seu tema. Nunca menospreze o ensaio. Muito bem. Agora eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dicas muito úteis para transformar a sua apresentação numa performance realmente de dar gosto de ver. São coisas simples, mas que em muitas vezes a gente acaba nem se atentando. E quando percebe, a audiência está lá sonolenta e a gente não entende. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, planeje falar sobre um único assunto. Só um assunto. A nossa memória de trabalho, a memória de curto prazo, ela é limitada e ponto final. Quando você aborda mais de um assunto numa mesma apresentação, significa você ter uma audiência que não prestou atenção suficiente em nenhum deles. E no final, provavelmente ela esqueceu tudo que foi dito. Você tem que se atentar para isso, um assunto por vez, sempre. E essa mesma regra vale, por exemplo, para slides também. Você tem 3 tópicos para abordar? Faça no mínimo 3 slides. A sua audiência com certeza vai te agradecer pela economia de esforço cognitivo. Segundo, tenha domínio do tema. Isso é importantíssimo. Você não precisa ser uma sumidade no assunto,
mas é preciso estudar o tema com dedicação. E uma das melhores formas de estudar, serviu muito para mim, é ensinar. Encontre alguém que esteja disposto a ser ensinado sobre o seu tema. Vale qualquer um, vale pai, vale mãe, vale irmão, sobrinho, amigo, qualquer pessoa que você conheça. Enquanto você ensina, deixe ela liberada para te perguntar, te interromper e perguntar o que ela quiser, mesmo que não seja diretamente relacionado ao assunto. Você precisa se acostumar a responder sobre qualquer coisa e em qualquer momento. Ensinar vai te fazer aprender de verdade sobre o assunto. E não substitua o treino para domínio no assunto pelo decoreba. Quanto mais você depender da memória para fazer a sua exposição, para fazer a sua apresentação, maior vai ser o risco de o nervosismo te deixar com uma grande interrogação na cabeça em algum momento da sua fala. Você vai ter um branco. Lembre-se, existe uma frase que representa muito isso, que é de Catão, o censor. Sê senhor do argumento e as palavras virão. Terceiro, escolha apoios visuais indicados para aquela audiência. Quadro branco, apresentação eletrônica, flipchart, o que é melhor? Hoje em dia é muito comum a dobradinha, né? PowerPoint e projetor, ou televisão, né? televisão, eu falei a idade, né? Mas a decisão depende muito da sua audiência e do local onde você vai apresentar. Apresentar para 200 pessoas num auditório é muito diferente de apresentar numa sala de reuniões para 5 pessoas, para 6 pessoas. O quadro branco ou mesmo o flipchart provavelmente serão mais indicados para reuniões menores. E mesmo que você for usar uma apresentação eletrônica e um projetor, o famoso PowerPoint, né? Existem vários outros programas, né? Existem muitas opções tão boas quanto o velho PowerPoint, mas você tem que ter certeza de usar uma linguagem visual compatível com a sua audiência. Da mesma maneira, um PPT que precisa ser visto por 100 pessoas não é o mesmo PPT que precisa ser visto por 10. Imagina o velhinho sentado lá na última cadeira do auditório, labutando para ler o texto que você colocou em fonte 10. Sem condição, né? Não vamos judiar do público. Então, evite textos longos e formate a estrutura para que ela possa ser vista com conforto por qualquer pessoa presente na reunião. Seja uma reunião presencial, uma reunião online, não importa. Quando você tem muitos objetos, muito texto, pouco contraste entre as imagens, isso vai cansar a sua audiência rapidamente. Prefira recursos visuais. Fotografias e ilustrações funcionam muito melhor que texto. E eles são realmente uma maravilha para comunicar as ideias. O cérebro é muito visual. Quarto, tempo de apresentação. Planeje o seu show com início, meio e fim. E usa como métrica 90% do tempo que foi concedido para você. Tem 30 minutos para falar? Planeja para terminar tudo em 27 minutos. Assim você nunca corre o risco de estourar o tempo. É muito deselegante segurar as pessoas na sala por tempo além do previsto. Todo mundo tem o que fazer e compromisso a gente sabe que é o que não falta para a gente, né? Especialmente em conferências, mesmo presenciais, online, não importa, os tempos eles são medidos de forma que todos possam passar suas mensagens. Então é uma indelicadeza realmente com seus colegas, com os organizadores, você tomar um tempo além daquele que foi determinado para você. Mas às vezes eu ouço, e ouço bastante na verdade isso, mas eu tenho muito o que falar e é pouco tempo. Você precisa se lembrar do seguinte, o público já sabe quanto tempo você vai ficar no palco, portanto não se preocupe com isso. Ninguém está esperando o conteúdo de 3 horas milagrosamente transmitido em 10 minutos. O que você precisa fazer é sintetizar, seleciona a ideia central, a que você julga mais importante para aquele público e se concentre nela. Da mesma forma, se o seu conteúdo pode ser satisfatoriamente transmitido em 40 minutos, não peça 1h30 de reunião. Ficar enchendo linguiça pega muito mal e todo mundo vai notar que você não tem mais assunto. Se for o caso, planeje um tempo adicional para o seu evento, como por exemplo uma sessão de perguntas e respostas. Você tem lá 30 minutos, planeje algum tempo para essa sessão, porque aí fica a cargo das pessoas que estão ali terminar a apresentação, entendeu? Você está à disposição. Se ninguém tem mais perguntas, ok, a apresentação então pode ser finalizada. E por falar em sessão de perguntas e respostas, procure saber se cabe colocar uma na sua apresentação. E aí você tem que considerar isso no roteiro. Em eventos mais formais, como conferências, simpósios, o que quer que seja, os organizadores costumam já ter uma sugestão de tempo para essas sessões. Mas se eles não tiverem nenhuma sugestão, procure saber se você vai poder interagir com o público e o programa é sua.
E sempre avise a audiência que você vai responder eventuais questões ao final da apresentação. Se for uma reunião com poucas pessoas, uma reunião menor, numa sala menor, então você pode permitir que as pessoas te interrompam para responder alguma dúvida. Do mesmo jeito, sempre informe isso antes de iniciar a fala. Pessoal, vou conduzir aqui a apresentação, mas vocês podem me interromper a qualquer momento se surgir alguma dúvida. Aliás, isso é uma coisa importante, né? Acostume-se a ser interrompido, principalmente em reuniões com executivos. São pessoas costumeiramente muito objetivas, né? E tem pouco tempo na agenda. Então, raramente elas ouvem uma apresentação do início até o final sem questionamentos. Com certeza eles vão te interromper. Quinto e último, crie um roteiro e ensaie muito. Não precisa escrever palavra por palavra se você não quiser, mas crie uma estrutura de roteiro com os pontos que você deseja abordar na ordem que você quer falar sobre eles. Basicamente, o roteiro vai ter abertura, assunto central e fechamento. Então, na abertura, você pode fazer uma abertura impactante com uma história pessoal, uma estatística surpreendente ou algum fato que gere emoção. E por que isso? Para captar a atenção de quem está te ouvindo. Em seguida, você fala rapidamente do que vai apresentar, que é o ponto principal, mas você não dá detalhes, apenas dá ali um pequeno spoiler para deixar todo mundo curioso. Em seguida, você entra no assunto central, no assunto principal, e aí vai ter a construção da ideia, com seus argumentos, com as suas proposições, e dependendo do objetivo da sua apresentação, é nesse momento que, durante essa fase, nesse momento que você expõe os fatos, que você mostra as soluções e você descreve os benefícios de se optar por essas soluções. E daí você parte para o fechamento com um resumo do que foi falado e alguma afirmação forte para reforçar a ideia principal no público e fazê-los refletir sobre o seu conteúdo. Dentro dessa estrutura de início, meio e fim, se distribui os pontos principais do assunto, a sua estrutura de roteiro. E agora uma dica muito, muito importante. Toma nota dessa, hein? Você precisa considerar no seu roteiro que as pessoas perdem a atenção e o foco a cada 10 minutos aproximadamente. Não é uma regra, mas tenha em mente que você vai precisar reconectar a atenção do seu público de tempos em tempos. Acordar o povo que estiver dormindo e arrancar o pessoal do feed do Instagram. Você vai precisar fazer isso. E para fazer isso, você pode alterar a entonação de sua voz. Falar mais alto, falar mais baixo, fazer uma pausa. Vocês não têm ideia do que o silêncio é capaz de fazer. Você pode também usar um gesto inesperado, mostrar alguma imagem ou um vídeo, ou até mesmo tocar uma música. Todos eles costumam funcionar bem. Claro que você precisa tomar alguns cuidados, né? Por favor, não vai dar um baita susto no povo, né? Já imaginou ter que terminar a sua apresentação porque um sujeito teve um infarto? Não dá. Seja gentil com a sua audiência. E aí, de posse desse roteiro, né, estrutura de tópicos importantes, com início, meio e fim, você vai praticar, você vai ensaiar. O cérebro não é bom para distinguir o que é real do que é imaginário. Então, fazer a apresentação para você mesmo é um treino muito efetivo para o evento real. Você vai adquirir confiança por causa da experiência de já ter apresentado esse tema antes. E tem uma coisa muito importante. Quando você estiver ensaiando, grave o seu ensaio em vídeo. Usa lá seu celular ou uma câmera qualquer, mas não deixa de se gravar. Assistir depois vai te ajudar muito a polir tanto a sua linguagem corporal quanto a sua linguagem verbal. Se possível, use a mesma roupa que você vai usar no evento durante os treinos gravados. Isso também vai te ajudar a perceber detalhes antes que os outros vejam. Já pensou se quando você faz um determinado gesto aparece um furo embaixo do seu braço, um furo na roupa? Melhor prevenir, né? Aí é só você ajustar o que precisa e gravar novamente quantas vezes você precisar para se sentir confiante. Dessa forma, com o roteiro e ensaio, a sua apresentação vai ser com certeza um sucesso. Muito bem, pessoal, é isso. Tenho certeza que agora você está bem mais preparado para encarar uma apresentação, para encarar qualquer audiência. E eu espero realmente que você tenha gostado. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like, compartilha com quem você acredita que vai usar isso para o bem e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Eu fico por aqui. Obrigado muito, muito mesmo pela sua companhia. Um grande abraço e até daqui a pouco.